Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vou chegar mais para alguns, para hoje Estou bem iluminado? Eu preciso de ou iluminado. Depende de vocês. Muito bem, irmãos. Vamos para a ministração dessa noite. Nós estamos meditando em Lucas, ainda no capítulo 1, e tem sido muito bom aprender a palavra de Deus nesse evangelho tão sublime como é o evangelho de Lucas. Nós estamos aí no capítulo de número 1 e meditando no versículo de número 59. Na semana passada nós fizemos a parte A do versículo e hoje nós iremos para a parte B e tentar chegar até o versículo 66. Espero que eu consiga. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 59 ao 66. Esse é o sermão o 20º sermão. Essa é a parte 3 dessa perícope que nós estamos trabalhando aqui, meditando. O tema geral aqui é o nascimento de João e o louvor ao Deus soberano. Todos acharam? Amém. Lucas, capítulo 1, versículo de número 59. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, porém será chamado João. E disseram: Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou. E falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Pai, te damos graças, Senhor, por mais um momento em que nos debruçamos diante da Sagrada Escritura. Te agradecemos pelo privilégio de podermos ler a Tua Palavra, de estudar a Tua Palavra, de meditar nas verdades que estaremos aprendendo nessa noite. Nós humildemente te pedimos, Senhor, que através do Teu Espírito Santo, que o Senhor ilumine a nossa mente para que possamos entender o texto bíblico, para que possamos guardar em nosso coração a Tua Palavra, para não pecar contra Ti. Nos ajuda a servirmos ao Senhor de forma genuína e agradável a Ti. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, que te fazemos em nome do Seu Filho bendito, Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Na última mensagem que nós meditamos, no versículo 109, falamos sobre a circuncisão do coração. E vimos que Deus nunca quis apenas um sinal externo nos adoradores do seu povo. E que Ele não queria um sinal apenas meramente que mostrasse a religiosidade, mas uma transformação interna, um coração rendido
a vontade de Deus. Nós aprendemos que não adianta carregar uma marca religiosa no corpo, seguir ritos ou costumes religiosos, se o coração continua rebelde e distante de Deus. Não adianta. Nós vimos na semana passada. Agora, ao continuar esses versículos, mais especificamente o versículo 59, que nós fizemos somente a parte A, hoje nós trataremos da parte B do versículo 59, nós, até o 66, veremos como essa transformação do coração se manifesta na vida prática. É isso que nós vamos ver aqui. E isso acontece de duas formas. Primeiro, na obediência à vontade de Deus, mesmo contra as pressões humanas. É o que nós vamos ver no versículo 59 a 63, onde Zacarias e Isabel não cederam às tradições do povo, mas confirmaram o nome que Deus já havia escolhido para o seu filho. E também no louvor e no impacto da obra de Deus na vida daqueles que obedecem à palavra de Deus. É o que nós vamos ver no versículo 64 até o 66. Quando Zacarias finalmente se rende, Deus lhe devolve a fala e sua primeira reação, a sua primeira fala é louvor a Deus. Esse testemunho impacta toda a comunidade. A verdadeira circuncisão do coração, ela gera frutos. É isso que esses versículos que nós acabamos de ler, a síntese desses versículos é isso. A verdadeira circuncisão, a circuncisão do coração, gera frutos. Não é apenas uma teoria bonita que nós estamos falando aqui. A circuncisão do coração, ela muda de forma muito especial como nós tomamos decisões, como reagimos às dificuldades e como testemunhamos diante do mundo a verdade do Evangelho. Hoje, ao olharmos para os nossos personagens dessa passagem, Zacarias e Isabel, veremos que um coração transformado sempre se expressa em obediência e louvor. E já faço uma pergunta já no início dessa introdução. Seu coração foi verdadeiramente transformado? E qual a sua meditação nessa pergunta inicial? Sua vida reflete essa mudança do coração, que estava morto nos seus delitos e pecados e que foi regenerado, que foi transformado, que agora pulsa verdadeiramente para a glória de Deus? Fica também para a sua meditação. Que Deus nos ajude a entender essas lições que nós vamos aprender nessa noite e não só aprender, mas aplicar na nossa caminhada cristã. Bom, continuando o ponto 2 da semana passada, a confirmação do nome escolhido por Deus. Semana passada nós vimos a parte A do versículo que diz: e aconteceu, versículo 59, e aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino. Bom, nós já entendemos que é a circuncisão e que Deus requer uma circuncisão mais profunda do coração, que é a verdadeira. E a parte B então vai dizer: eles chamavam Zacarias, o nome de seu pai, e respondendo sua mãe, disse: não, porém será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João.
e todos se maravilharam. Bom, nós sabemos que muitas vezes o ser humano ele gosta de definir o seu próprio caminho. Isso é natural, é normal do ser humano. Fazer as suas próprias escolhas e seguir suas tradições. Na vida como um todo, o ser humano faz isso. Na vida espiritual, nós fazemos isso, nós seguimos também as nossas escolhas e tradições. Quantas pessoas seguem tradições religiosas? Muitas. Muitas das vezes essas pessoas seguem essas tradições sem sequer questionar se essa tradição que elas estão seguindo, que elas professam, se essa tradição está alinhada com a palavra de Deus. Elas dizem, são frases que alguns religiosos falam: eu nasci nessa religião e vou morrer nela. É uma das frases. Uma outra frase que é falada: sempre fizemos desse jeito, por que mudar agora? É uma outra frase também que as pessoas utilizam. Mas não se perguntam sobre a tradição religiosa que elas seguem, por nascerem naquela religião, ou por sempre fazer isso, uma tradição. Elas nunca se perguntam se essa tradição que elas estão seguindo, a tradição religiosa, se essa tradição agrada a Deus. Elas nunca se perguntam isso. Será que isso que eu estou fazendo agrada a Deus? Essa tradição que eu estou seguindo, está na Bíblia? Elas não se perguntam. Elas simplesmente seguem essas escolhas e tradições sem o menor questionamento. E dentro desses pontos que eu trouxe aqui, isso agrada a Deus, ou isso está na Bíblia, essa tradição religiosa, me fez lembrar de uma história que o nosso irmão Hamilton me contou no começo da sua conversão. Nosso irmão Hamilton, posso contar? Posso? Está liberado? Não está liberado. Não tem direitos autorais, né? Bom, ele falando sobre a vida dele, ele falou que no início da conversão, ele era católico e ele seguia a Aparecida. É isso, certo? Seguia a Aparecida. Era do norte? Do norte, só tem essa, né? Tem outra Aparecida, eu não sei mais parte do meu estado. É só essa, então, Aparecida do norte. Bom, e aí o que acontece? Uma vez ele foi indagado por uma moça que estava falando sobre a Bíblia com ele, conversando. Ela falou assim para o Hamilton: você sabia que a Aparecida não está na Bíblia? Não? Ficou espantado. Naquele momento ele falou: então eu não quero mais seguir isso. Não está na Bíblia Aparecida do Norte. É uma invenção dos homens. É uma tradição que foi inventada. Não é algo que foi revelado na Sagrada Escritura. E aí o que ele fez? Ele foi sensato. Falei: então eu não vou seguir mais. Acabou. Colocou um ponto final naquilo que não estava nas Sagradas Escrituras. Era somente uma tradição, talvez, da família. Era da família a tradição? Uma família católica e tudo mais. Ele nasceu naquele meio e continuou seguindo aquela tradição, sem ao menos questionar de onde veio isso. Está na Bíblia? Deus se agrada desse tipo de tradição religiosa? E muitas pessoas não fazem esses questionamentos e acabam seguindo tradições que Deus se desagrada e que nunca passou em nenhuma das páginas da Bíblia. Esses são pontos que nós precisamos, como adoradores, se queremos adorar a Deus, nós precisamos ponderar, precisamos questionar: esse tipo de culto agrada a Deus? Será que realmente isso que nós estamos fazendo aqui é algo que Deus realmente determinou na sua palavra?
e ver se realmente isso está de acordo com uma fé legítima, genuína e verdadeira. Outro ponto que as pessoas, no seu cotidiano, nas suas escolhas e tradições, de como elas vivem, elas olham para, falando do lado espiritual, eu falei dessa tradição religiosa, mas isso também pode entrar no âmbito do casamento e da família. Muitos casais ignoram os princípios bíblicos e seguem os padrões do mundo e dizem: se não der certo, é só se separar. Outra frase que eles dizem: os filhos que se virem, eu vou viver a minha vida. Mas não percebem que estão rejeitando o modelo que Deus estabeleceu para o lar. Deus estabeleceu um modelo para o homem seguir no seu relacionamento conjugal. Se chama casamento. Foi Deus quem instituiu. Foram coisas que Deus preparou para que nós pudéssemos desfrutar dentro do matrimônio. E aí, as pessoas que seguem as suas próprias escolhas, o desejo do seu coração corrompido e tradições que aprenderam com a família, com amigos e com o mundo afora, esquecem que na nossa vida religiosa, da nossa vida familiar, ela é estabelecida por parâmetros que Deus delineou na Sagrada Escritura. E que para que eu possa viver de forma agradável, será que isso agrada a Deus? O meu casamento, esse é um questionamento que você deve fazer. O meu casamento, a forma que o meu casamento está, agrada a Deus? A forma que o meu casamento está de acordo com o que Deus estabeleceu na sua palavra? Eu preciso ponderar sobre essas questões, sobre essas coisas, pensar sobre isso, porque se não está, então eu não estou agradando a Deus. Bom, também na minha vida financeira, Deus ensina nas Escrituras sobre a vida financeira dos seus servos, daqueles que servem a Deus. Ele ensina sobre honestidade, que nós, ao negociarmos, devemos ser honestos, que a nossa balança, ela não deve ser uma balança enganosa, enganando os clientes, mas eu devo fazer tudo de forma justa, porque Deus está observando tudo isso. E eu preciso também ter contentamento com aquilo que eu já tenho, que foi o próprio Deus que me concedeu. Eu sou meramente administrador dos bens de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu possuo é de Deus. Eu sou um mero administrador. Então administre bem os dons e os bens de Deus. Talvez algumas pessoas podem dizer assim: o importante, muitas pessoas falam isso de forma errada, o importante é levar vantagem. Não importa se eu passar a perna em alguém, o importante é que eu leve vantagem nesse negócio, nessa questão. Isso vai contra o que a palavra de Deus diz. Outros dizem: não importa como, desde que eu fique rico. São frases e as pessoas não creem. Essas frases não estão em conformidade com a palavra de Deus, pois Deus leva em conta como você chega à riqueza. A riqueza está disponível, tudo pertence a Deus. Agora, a forma como você adquire a riqueza tem que ser de acordo com o que Ele estabeleceu na sua palavra. Com estudo, trabalho, com inteligência, com sabedoria, com honestidade e com contentamento.
Assim, fazendo essas frases que eu falei erradas, não me importa como, desde que eu fique rico, muitos ignoram os princípios bíblicos para seguir as suas próprias estratégias de finanças. Até isso, nós precisamos ver se é lícito que nós estamos fazendo. Na salvação, as pessoas também têm as suas próprias opiniões e têm as suas próprias tradições. Deus diz na sua palavra que somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo. Efésios 2, 8 e 9. Mas o homem insiste em criar seus próprios caminhos para chegar a Deus. E dizem: se eu for uma pessoa boa, Deus vai me aceitar. Você estará enganando a si mesmo, porque a própria Escritura diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Isso quer dizer que não existe ninguém bom, só Deus é bom. Outros dizem: todos os caminhos levam a Deus. Estão aqui seguindo as suas próprias intuições, as suas próprias tradições que aprenderam uns com os outros, mas não que a Bíblia diz. Jesus disse claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos os caminhos levam a Deus. Somente Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, que pode nos levar até o Pai, para que possamos ter comunhão com Ele. Esses exemplos que eu trouxe agora mostram que, naturalmente, o homem quer decidir o que é certo e errado, segundo a sua própria vontade, segundo o seu querer. O verdadeiro servo de Deus não é assim. O verdadeiro servo de Deus se submete à vontade do seu Senhor. Ainda que isso vá contra a tradição, ou a cultura, ou as suas próprias preferências, o servo de Deus se submete à vontade do seu Senhor. E diante disso, e você? Em que área da sua vida ainda está tentando fazer do seu jeito? Ao invés de obedecer ao que Deus já ordenou na sua palavra. Qual área que você precisa se submeter? Em qual área você precisa se submeter, se sujeitar à vontade revelada de Deus na Sagrada Escritura? Aí fica a sua análise. Qual área? Na área religiosa? Na área conjugal? Familiar? Nas finanças? Em qual área que você precisa estar alinhado com o que a palavra de Deus diz? É importante que você entenda que Deus, Ele é soberano. Quer dizer que é Ele quem comanda todas as coisas. Isso significa que quando Ele estabelece algo, a nossa função como servos não é argumentar. Não, mas e isso, e aquilo? Não. Ele é soberano. Ele é um rei soberano. E nós somos os seus súditos, os súditos do reino. Somos servos. Então, ao invés de argumentar com Deus, mas Deus, assim, essa situação, mas... Não. Nós, como servos, nos submetemos ao nosso Senhor. Nós obedecemos a Ele e a sua palavra. Aqui, no texto que nós lemos, versículos 5 e 9,
vemos que João Batista seria o precursor do Messias. Nós já vimos isso em ministrações passadas. E que já tinha um nome determinado pelo próprio Deus. Deus falou: o nome do menino será João. Será João. Ele determinou. Não foi uma sugestão: olha, pode ser João. Você pode colocar, talvez, se você quiser, você pode colocar, quem sabe, se for da sua vontade, coloque João. Não foi isso. Já estava determinado por Deus que o nome do menino seria João. Deus determinou isso de forma soberana, antes mesmo dele nascer. Mas no dia da circuncisão, versículo 59, no dia da circuncisão, os parentes e vizinhos tentaram seguir a tradição, insistindo para que eles colocassem o nome, chamassem o menino de Zacarias, o nome do seu pai. Quem sabe Zacarias II. Depois um neto, se João Batista tivesse filhos, não teve, mas se tivesse, quem sabe Zacarias III, e assim fizesse então uma tradição de Zacarias naquela família. Essa tradição era muito comum. Era assim que as coisas funcionavam naquele momento e naquele período em Israel. Mas a pergunta que devemos fazer é: desde quando Deus precisa da aprovação dos homens para cumprir a sua vontade soberana? Desde quando Ele precisa da aprovação dos homens? Ele não precisa da nossa aprovação para cumprir a vontade soberana dEle. Deus, é importante que você aprenda, esses são pontos. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Esse não foi muito legal. Bom, Deus não negocia a sua vontade com as tradições humanas. É algo que você, como cristão, como crente, precisa aprender. Ele não negocia a vontade dele com as tradições humanas. No versículo 59, volte lá para Lucas capítulo 1, versículo 59, vai dizer, a parte B do versículo: e lhe chamavam Zacarias o nome do seu pai. Aqui no versículo 59 vemos que a família e os vizinhos esperavam que o nome do menino fosse Zacarias. Eles estavam seguindo a lógica da cultura judaica. Mas Deus, Ele não trabalha com o que é costume. Ele trabalha com o que é certo. Vejam como o homem insiste em seguir o que sempre foi feito. Quantas vezes as pessoas tentam manter tradições vazias e sem sentido, achando que Deus deve se encaixar nos seus costumes? É impressionante como, ao longo da história, as pessoas têm se apegado a tradições e crenças que muitas vezes nada tem a ver com a verdade revelada por Deus. É o exemplo que eu dei aqui do nosso irmão Milton. Estava numa tradição que não tinha nada a ver, não tem nada a ver com a vontade revelada de Deus. Um exemplo disso, na história da humanidade, ocorreu na França,
eu já contei aqui outras vezes, mas só para você relembrar, na França, entre o século XII e o século XIV, durante cerca de 700 anos, houve uma prática que envolvia a adoração distorcida e completamente fora dos parâmetros bíblicos, mais ou menos como a Aparecida, só que ao invés de ser uma estátua, era um cão, um cachorro, chamado Guinevere. Um pai com o seu bebê deixou o bebê em casa e deixou o cachorro como guarda-costas em casa e foi caçar. E quando ele volta da caça, ele encontra a casa, isso é um fato verídico, aconteceu na história, ele encontra a casa toda ensanguentada. Ele olha, imagina, o cachorro matou meu filho. E aí ele, furioso, atira e mata o cachorro. E quando ele entra para o quarto para ver o bebê, aquele sangue todo, o bebê está lá intacto. Havia entrado uma cobra na casa. E o cachorro, para defender o bebê, lutou com a cobra e matou a cobra. O sangue não era do bebê, era da cobra. E aí, aquele pai ficou ali entristecido porque matou o herói, que era o cachorro, Guinevere. E criou-se então com o passar do tempo, criou-se uma tradição, e muitas pessoas visitavam o túmulo do cachorro. Começou a criar-se uma tradição de que as mães levavam os filhos enfermos e então faziam pedidos para que os filhos fossem curados pelo cachorro milagroso. Guinevere. Criou-se a tradição de São Guinevere. Você pensava que era um padre da Igreja Católica que morreu e santificaram ele. Não, era um cachorro. Por 700 anos, as pessoas adoraram o cachorro. Isso aqui é um exemplo claro de como as tradições e as crenças humanas podem distorcer ao ponto de uma fé popular se espalhar a tal ponto das pessoas esquecerem da palavra de Deus e seguirem um cachorro santo. Eles trocaram a adoração ao Criador pelo culto a uma criatura, acreditando que um simples animal poderia realizar um milagre. Não é diferente de muitas tradições vazias e falsas que vemos nos dias de hoje. Pessoas seguem práticas, muitas vezes sem questionar se essas práticas estão alinhadas com a palavra de Deus. Elas repetem atos religiosos, adoram ídolos, ou até mesmo reconhecem elementos da criação, ao invés de se voltarem para o único que pode realmente salvar e curar, que é Jesus Cristo. É importante que você entenda, que você saiba que quando Deus fala, não importa a tradição, não importa a opinião dos outros, ou o nosso próprio entendimento. Quando Deus fala, o que importa é obedecer. Então, se Deus falou nessas áreas que eu falei aqui, que eu citei, na área religiosa, na área familiar, na área das finanças, em tantas outras áreas da nossa vida, se Ele estabeleceu como essas áreas devem ser na Sagrada Escritura, então o que importa para nós como cristãos é obedecer. Assim, nós vamos estar vivendo um cristianismo genuíno e não adorando cachorro, adorando tradições
vazias e que não têm sentido nenhum. Nós estaremos então servindo verdadeiramente ao Deus que é o Criador dos céus e da terra. Foi exatamente isso que Isabel fez. E Zacarias fizeram. Isabel e Zacarias, com firmeza e com convicção, ela disse no versículo 60, e respondendo sua mãe disse: não, porém será chamado João. Deus já falou que era João. Não, mas vamos fazer aqui que vamos colocar Zacarias. Não, de maneira nenhuma, de modo nenhum, não, vai ser João. Que mulher corajosa, uma mulher corajosa. Imagine a pressão dos familiares. Mas Isabel, não faça isso, Isabel. Nós queremos honrar o seu esposo, colocar o nome dele para que se perpetue nessa geração com o Zacarias II. Não é isso que o texto fala, né? Estou aqui conjecturando para que você possa entender. Estou aqui dramatizando. Isabel, ninguém na sua família tem esse nome? João? Que nome estranho. Como assim você vai contra o costume? Como você vai contra a tradição? Mas Isabel se manteve firme. Não. Versículo 60. Não. Porém será chamado João. Como Deus disse. Porque quando alguém crê na palavra de Deus, não precisa da aprovação dos homens. Quando alguém crê na palavra de Deus, não precisa estar alinhado com tradições. Quando a fé é sólida, firme, vigorosa, fundamentada na verdade do Evangelho, as Escrituras, ela não se abala diante das pressões externas. Mas Isabel, não, será João, firme, essa convicção firme, todos nós como cristãos devemos ter. Isabel sabia que a única aprovação que ela precisava era de Deus. Ela não precisava da aprovação dos familiares, dos vizinhos, dos amigos, da tradição religiosa. Não. Ela precisava da aprovação de Deus. E é assim que devemos ser. É assim que deve ser conosco. Quantas vezes você já se viu pressionado a seguir o que os outros dizem? Quantas vezes? Na escola? Não, faça assim, faça assim. Olha, quem sabe assim? Quantas vezes você foi pressionado? Faça assim. É melhor assim. Mas que esse modo de fazer essas coisas iam contra a Sagrada Escritura. Por exemplo, você que é jovem, por que você não fica com aquele garoto? Não fica com aquela moça? Não fica com aquele jovem? Por que você não olha para aquela mulher? Não, é minha esposa. Não tem nada a ver. Quantas vezes você foi pressionado para pecar contra Deus e a sua palavra? Por pessoas que estavam pressionando para que você os seguissem nas suas maldades, nos seus pecados. Quantas vezes você foi pressionado a pecar?
E muitas das vezes somos pressionados a fazer certas coisas para sermos aceitos. Para sermos aceitos em um grupinho. Para sermos aceitos, talvez, pelos familiares que não conhecem a Deus, que são incrédulos e vivem vidas sujas. E nós somos pressionados para também viver vidas sujas, para estarmos na rodinha deles, desagradando a Deus. Quantas vezes nós somos pressionados no nosso dia a dia, no trabalho, na escola e tantas outras áreas? Isabel, ela, sendo pressionada, ela não liga para essa pressão. Ela se sustenta na certeza de que Deus falou e que o que Ele falou é suficiente. O nome do menino será João. E ela então se sustenta nisso e fica firme na sua convicção, por mais que os parentes e amigos estavam pressionando ela para colocar o nome de Zacarias no menino. Isabel não procurava a validação dos seus amigos, a validação da cultura, a validação da tradição. Ela simplesmente acreditava que o que Deus falou era verdade e por isso se manteve firme nas suas convicções. Isso é o que você deve fazer também. Se manter firme nas convicções, não dos seus amigos, não da tradição dos homens, mas na convicção do que Deus deixou revelado na sua palavra, a verdade bíblica. É essa convicção que você deve manter. Isso é o que nós devemos fazer. Nossa confiança deve estar em Cristo, não no que os homens pensam ou dizem, porque tudo isso é inútil, não serve para nada. A tradição dos homens e as palavras dos homens. E diante dessa postura de Isabel, diante dessa pressão dos familiares e amigos, eu faço a seguinte pergunta: e você? Sua fé está firmada em Deus? Ou você tem buscado a aprovação dos outros para validar as suas escolhas e a sua caminhada cristã? Você está firmado nas suas convicções em Deus? Ou você só vive para agradar os outros? E o que Deus diz e o que Deus acha sobre as atitudes que você tem, você não está nem aí. Você continua vivendo a sua vida da forma que você entende, da forma que você quer, da forma que você aprendeu com a tradição dos seus familiares e das pessoas que estão ao seu redor. Como você está vivendo essa fé? Está vivendo de acordo com as Escrituras ou de acordo com o seu coração? Essa pergunta fica para você. Para a gente ir caminhando, alguns versículos, vamos para o ponto 3, e no final do ponto 3 eu faço então as aplicações práticas do ponto 2 e 3. Bom, o ponto 3 eu baseei no versículo 64 ao 66, que vai dizer o seguinte: e logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou e falava, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam, as conservavam em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Bom, olhamos agora com atenção para Zacarias. Nós vimos agora, anteriormente, falamos aqui sobre Isabel e sua postura. Agora vamos olhar com mais atenção para Zacarias.
no momento em que Zacarias escreveu o nome do menino. Ele estava mudo, desde o momento em que duvidou do anjo no templo. Você lembra? No versículo 20, quando o anjo Gabriel aparece, fala: olha, a sua mulher vai ter um filho. E ele todo duvida: como isso pode acontecer? A minha mulher, sendo velha, avançada em idade, como isso pode acontecer? Mas aqui, nesses versículos que nós acabamos de ler, versículos 64 ou 66, ele finalmente demonstra obediência. Finalmente Zacarias, depois de um longo tempo de silêncio, ele demonstra obediência. Como ele não podia falar, deram-lhe uma tábua para escrever, e ele escreveu. O nome dele é João. Perceba a mudança. Isabel disse: ele será chamado João. Mas Zacarias foi além e declarou: o nome dele é João. Ele não estava apenas sugerindo, mas reconhecendo o que Deus já havia determinado. Ele estava reconhecendo isso. E o que acontece no mesmo instante? No versículo 64, lemos que: e logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. Isso nos ensina algo tremendo, algo maravilhoso, que nós podemos extrair aqui desse pequeno versículo. Quando finalmente nos submetemos à vontade de Deus, nossa boca se abre para louvar. É a lição que nós tiramos aqui, esse pequeno versículo. Antes, Zacarias duvidou e ele ficou mudo. Agora ele obedeceu e a sua voz voltou. Note que Zacarias não desperdiçou tempo murmurando. Quando a voz dele volta, ele não desperdiçou tempo se justificando. Ele não disse: se eu soubesse disso antes, não teria duvidado. Ele não falou isso. Ele não perdeu tempo se justificando. Ele não falou: quanto tempo eu perdi sem falar. Ele não fez isso. Não. Ele imediatamente começou a louvar a Deus. Isso é um grande ensinamento para nós. Quando Deus nos restaura, quando Deus nos abençoa, nossa primeira reação deve ser exaltar o nome dele. É isso que Zacarias faz nesse versículo. E logo a boca se abriu e a língua se soltou e falava louvando a Deus. Mas e você? O que você tem feito com a sua voz? O que você tem feito com as palavras que saem da sua boca? Que saem da sua boca? Você tem usado a sua boca para glorificar a Deus ou para reclamar da vida? Quantas vezes Deus já falou claramente com você através da Sagrada Escritura, mas a sua incredulidade deixou você paralisado? Quantos crentes vivem uma vida de silêncio espiritual? Porque simplesmente não confiam no que Deus diz. Muitos crentes estão
no período de mudez de Zacarias, e que ele não ficou simplesmente mudo, mas ficou surdo também, porque nos versículos anteriores que nós lemos, as pessoas, para falarem com ele, tinham que falar para céus, para que ele pudesse entender o que eles queriam dizer. Quem anda conforme as suas próprias ideias, quem anda conforme a sua própria percepção, quem anda segundo as tradições humanas e resiste ao que a palavra de Deus diz, está em um período de silêncio, mudez. Mas enquanto não nos rendemos totalmente a Deus, nosso louvor será apagado. Vocês lembram que no versículo 10 desse mesmo capítulo, quando Zacarias estava lá dentro do templo oferecendo a oferta de incenso, o anjo aparece para ele: lá fora estão os adoradores. O culto está acontecendo lá fora, na porta do templo. Os adoradores estão orando, intercedendo por Israel e por Zacarias, que estava oferecendo o sacrifício lá dentro. O sacrifício ali, no caso, era a oferta de incenso. E estavam então esperando ele fazer essa oferta de incenso, para que então pudesse sair e dar, então, impetrar ali a bênção araônica, para que então o culto se encerrasse e cada um fosse para a sua casa. Mas quando ele sai, por causa da incredulidade, quando ele sai daquele culto, ele sai mudo. Ele estava impossibilitado de louvar a Deus com a sua boca. A incredulidade apaga o nosso louvor. A incredulidade apaga a nossa alegria e torna a alegria cristã limitada. É o que aconteceu com Zacarias. A alegria de estar no culto foi retirada dele. Ele não podia mais ouvir o culto e não podia louvar o culto. Ele foi impedido por causa da sua incredulidade. E a vida espiritual é atrofiada, porque você acaba ficando impedido de participar dessas benesses do culto, de ouvir a palavra de Deus e de louvar a Deus. É o que aconteceu com Zacarias. Mas quando nos submetemos ao Senhor, Ele restaura a nossa voz. É o que aconteceu com Zacarias. Quando ele se submete a Deus, no sentido de declarar: olha, o nome do menino é João. Ele não tinha como falar. Ele entendeu tudo o que estava acontecendo. Ele: para eu escrever, eu quero participar disso. E aí, quando ele escreve, deixando evidente que ele estava obedecendo o que Deus havia determinado, o nome do menino é João. Quando ele termina, a boca dele se abre, a língua solta, e ele pronuncia as palavras que ele acabou de escrever. O nome do menino é João. Ele volta a falar, ele volta a ouvir, e instantaneamente aquela atrofia espiritual, aquela limitação da alegria no culto, porque ele estava no culto, mas não podia ouvir o culto, ouvir os louvores, ele não podia, e ele não podia louvar,
a Deus, aquela atrofia, aquela limitação, aquele louvor que foi apagado, então é revigorado no seu coração, e então começa a exaltar a Deus. É assim que acontece conosco também. Quando nos submetemos ao Senhor, Ele restaura a nossa voz, o nosso coração se enche de gratidão, e a nossa vida passa a exaltar o nome dEle. Passa a fazer sentido realmente estar no culto para adorar a Deus. É importante que você perceba isso. E aí a gente vai para algumas aplicações. Vamos lá. Vamos para as aplicações e a gente encerra. Primeira aplicação, diante de tudo isso que nós meditamos aqui nessa noite. Primeira aplicação: obedeça a Deus, mesmo que isso vá contra a opinião dos outros. Obedeça a Deus. Isabel e Zacarias foram pressionados pelos parentes a seguir a tradição, mas permaneceram fiéis àquilo que Deus havia dito. E nós? Será que temos sido fiéis à palavra de Deus? Ou temos cedido à pressão da cultura, da família e da nossa própria vontade? Deus nos chamou para ser santos, mas o mundo diz para você viver conforme os seus próprios desejos. Deus nos chamou para perdoar, mas as pessoas dizem que você deve guardar rancor, que você deve se vingar. Deus chamou você, Ele nos chamou para confiar nele, mas muitos dizem que é melhor seguir o seu próprio coração. Quando Deus fala, nossa única resposta deve ser obediência. Obedecer a Deus. Segundo ponto de aplicação: não deixe que tradições humanas tomem o lugar da vontade de Deus. Os judeus tinham uma tradição de nomear os filhos segundo a linhagem familiar, mas Deus já havia escolhido o nome de João. Isso nos ensina que as tradições não podem ser mais importantes do que a verdade de Deus. Será que temos seguido práticas religiosas sem fundamento bíblico? Será que a nossa religião é uma religião além da Bíblia, a par da Bíblia? Apenas porque sempre foi assim? Isso é correto? Não. Será que estamos mais preocupados com ritos e costumes do que com o coração transformado? Deus não quer tradições vazias, Ele não quer isso da nossa adoração, mas Ele quer uma obediência genuína. E a única forma de você obedecer de forma genuína, de forma verdadeira, é tendo um coração transformado, a circuncisão do coração. E ponto 3 aqui de aplicação, terceira aplicação: quando nos submetemos a Deus, Ele nos restaura para louvar e testemunhar. É o que acontece nos versículos 65 e 66. Quando aquelas pessoas viram Zacarias falando, aquilo se espalhou pela cidade e trouxe temor ao povo. A mudez de Zacarias era uma consequência da sua incredulidade, mas quando ele finalmente obedece a Deus, sua boca se abriu para louvar. Isso nos ensina que a desobediência nos cala, mas a submissão a Deus nos leva a testemunhar a sua grandeza. A nossa obediência a Deus glorifica o nome do Senhor. Muitos vivem calados espiritualmente, porque não estão de acordo com a vontade de Deus, estão resistindo à vontade de Deus,
a vontade preceptiva, a vontade revelada nas Escrituras, dos preceitos de Deus. Mas aqueles que se rendem ao Senhor experimentam renovação, restauração e uma nova vida para glorificá-lo. É o que aconteceu com Zacarias. Zacarias, no momento em que ele se submete a Deus, realizando a vontade do Senhor, o nome do menino não vai ser Zacarias, vai ser João, o nome dele é João. Quando ele se submete, então ele experimenta a renovação, a restauração e uma vida então que glorifica a Deus. É que glorifica ao Senhor. Agora é uma nova vida, agora é um novo entendimento, agora ele tem a oportunidade de engrandecer o nome de Deus. Será que a nossa vida tem refletido louvor e testemunho para a glória de Deus? Você tem vivido dessa forma? A sua vida é uma vida de testemunho para a glória de Deus? Fica para a sua meditação e a gente conclui. Esses versículos que nós meditamos aqui, 59 ao 66, nos mostra que Deus age na vida daqueles que se rendem à sua vontade. Ele nos chama para obedecer, mesmo que isso vá contra a opinião dos homens. Ele nos ensina que a sua vontade está acima de qualquer tradição humana. Ele nos restaura para que a nossa vida seja um louvor para a sua glória. É para isso que Ele nos restaura. E eu deixo uma última pergunta. Como temos reagido à voz de Deus? Temos crido e obedecido? Ou temos resistido, tentando fazer as coisas do nosso jeito? Como você tem reagido à voz de Deus? Em obediência, em submissão a Deus, realizando o que Ele determinou para a sua vida? Ou você tem resistido a essa vontade de Deus e tem feito as coisas segundo a sua vontade? Que possamos aprender com Zacarias e Isabel, escolhendo sempre obedecer ao Senhor acima de qualquer pressão externa, tradição ou incredulidade. E assim, nossa vida será um testemunho vivo do poder e da graça de Deus que é manifestada quando nós obedecemos ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver essa verdade, essas verdades que nós aprendemos aqui, e que tudo isso seja para a glória de Deus. Amém. Vamos orar. Pai bendito, te damos graça pela tua palavra. Pedimos ao Senhor que continue nos abençoando, nos dando entendimento, e que possamos aprender cada vez mais a tua palavra. Que, acima de tudo, as nossas vidas possam refletir uma vida de obediência, de renúncia, e que agrada ao Senhor verdadeiramente, como um testemunho cristão genuíno. Que em todas as áreas da nossa vida, na área religiosa, na área conjugal, na área familiar, na área financeira e todas as outras áreas, que nós nos submetamos à sua vontade e não vivamos segundo as nossas percepções, que foram corrompidas pelo pecado e por causa disso são percepções erradas. Que possamos nos arrepender dessas percepções e que possamos corrigir esses erros através da tua palavra, nos submeter à sua palavra e praticando a tua palavra no nosso dia a dia. Esse é o nosso objetivo e a nossa oração que te pedimos, que fazemos humildemente em nome do seu Filho amado.